Acabou de entrar o tutor presencial do Polo Rosário. Tá certo. Carlos, bem-vindo, então. Carlos, ele parece um filósofo, Nietzsche, é isso? Mas é Nietzsche. Carlos Nietzsche. Eu gosto de Nietzsche. Então tá, gente. Boa noite, bem-vindos aí ao nossa primeira webconferência de Direito e Legislação Tributária. Eu agradeço a presença de todos, espero que os demais também, participem, se não puderem participar, que assistam pelo menos, porque vai ter bastante informação que interessa, o curso. E eu já inicio agradecendo as tutoras, Michele e Sabrina, que são as tutoras à distância, mas são meu braço direito, esquerdo, as pernas também, todo o corpo. E também cumprimento a professora Camila, coordenadora do curso, e os demais tutores, que também têm um trabalho muito importante, a equipe, se não for a equipe estrutural do curso, o curso não acontece. E também os alunos que são essenciais aqui para a gente poder ter essa disciplina, que tem o interesse de aprender. Bom, meu nome é Jazan, a gente trabalha essa disciplina, Direito e Legislação Tributária, lá na abertura do Moodle, na página inicial, já tem um mini currículo meu, mas só resumindo, eu venho de Florianópolis, lá eu terminei meu doutorado faz um pouco tempo, daí eu passei no concurso, vim para a Unipampa, passei nos processos seletivos aqui para o EAD e agora estou lecionando Direito e Legislação Tributária. Para o curso presencial, eu dou aula no Direito e esse semestre eu estou dando Empresarial Tributário. E também leitura e produção textual, que é a primeira fase do curso, que tem essa disciplina e eu estou ajudando ali. Não é a minha área, mas a gente tem que dar as disciplinas, nesse semestre, juntou mais uma turma, porque o semestre aqui é sempre ímpar, mas aí eles abriram 2 turmas seguidas e aí tem ainda uma par e uma ímpar, e aí a gente teve que aumentar a carga horária. Eu estou com um grupo de estudos que eu submeti o projeto e a gente vai trabalhar com um grupo de estudos jurídicos da empresa humanizada. Até quem tiver interesse pode me mandar e-mail, a gente vai ter reunião já amanhã para iniciar esse grupo de estudos e o intuito é estudar teoricamente e produzir artigos. Mas a gente vai ter várias nuances, não só a empresa propriamente dita, porque a ideia desse grupo é termos uma empresa que ela cuida de uma visão, além de uma visão ética, uma visão inclusiva, uma visão humanitária, voltada aos direitos humanos. Porque, apesar do cerne principal é ter o lucro pelo lucro, a gente entende que a empresa tem uma responsabilidade social também e que ela tem que trabalhar numa visão inclusiva, então tem que aceitar qualquer tipo de pessoa, qualquer gênero principalmente, e ela tem que cuidar do meio ambiente principalmente. Então, quem tiver interesse, fique à vontade de participar. Por enquanto, os encontros serão online, claro, e a gente vai trabalhar alguns textos específicos e ao final de cada etapa a gente vai, no final do semestre, uma produção de artigo. E aí esse semestre a gente vai trabalhar a direito empresarial e direitos humanos até para fixar bem essa ideia do que é a empresa humanizada. Então quem tiver interesse, até Sabrina, Michele e os demais tutores avisem os alunos que serão bem-vindos. A gente só vai limitar uma quantidade, que não podemos atender a todos especificamente. Vai ter um edital depois para participar. Bom, Direito e Legislação Tributária, o meu doutorado e o meu mestrado foi em Direito Tributário, mas voltado a um tributário internacional, mas eu já leciono Direito Tributário há um bom tempo, além de empresarial também. Na verdade, enquanto professor, a gente leciona, professor de iniciativa privada, a gente leciona praticamente todo o programa do direito, e não só para o curso de direito, como é aqui, administração pública, a gente também leciona para outros cursos. Então, isso é muito comum.
Eu vou começar falando do nosso cronograma e das nossas avaliações, né? Apesar de o pessoal aí ficar com um pouco de receio de avaliação, mas é necessário. Então, a gente já está na terceira semana, né? No meio da terceira semana do curso. O curso tem 8 semanas e a gente já lançou, enquanto conteúdo e também avaliação, o primeiro conteúdo foi voltado a uma parte do livro, né, que é livro base da disciplina, mas também com alguns textos e alguns vídeos relacionados àquele conteúdo específico. E aí tivemos um fórum de avaliação. Eu gostaria que vocês acessassem o fórum e, quem não acessou ainda, né, me respondesse lá aquela pergunta. Aquela pergunta está voltada além de um conceito, mas também do objeto, né, o objeto do direito tributário e os princípios. Porque muita gente só está falando de princípios, eu dei uma olhada em algumas respostas, e o ideal é falar também do objeto do direito tributário. O que cuida o direito tributário, né? O direito tributário é uma fonte não primária, né, é uma fonte derivada que o Estado tem para conseguir recursos e dar de volta, e cumprir a sua função de Estado e dar de volta à população. Saúde, segurança, educação, né? O Estado, a gente está vivendo um momento aí que o Paulo Guedes está, né, com a corda no pescoço. A gente não sabe se continua e também se o teto de gastos vai ser respeitado para o próximo ano, até porque a lei de responsabilidade aí que está se discutindo, ela é vinculada a um percentual da inflação. Como a gente está com uma inflação quase zero, então, e pouca arrecadação, não tem muito dinheiro para se, né, se investir ou pagar lá a folha corrida, como se diz, né? 94% quase está vinculado às obrigações diretas, né, do Estado em nível federal. Então, quando vocês responderem essa primeira parte, vocês cuidem para tratar do objeto do direito tributário, além de falar dos princípios. Na segunda semana, a gente tratou do tributo, né, o conceito de tributo, além dos elementos dessa obrigação tributária. Mas o fórum está ligado a uma parte do conceito de tributo. Eu vou fazer duas perguntas capciosas para vocês. Quais são as duas certezas que a gente tem na vida? A primeira é que a gente vai morrer, certo? Ninguém vai viver eternamente. E a segunda, qual que é? É pagar tributo, né? Quem vive em sociedade não é só pagar contas, é pagar tributo, né? Porque às vezes a pessoa pode morrer e não pagar conta nenhuma. Mas é pagar tributo. Então ninguém vive sem contribuir para o Estado uma parte, né? Claro que tem aqueles princípios que já estão elencados lá, que vocês já viram, que é de acordo com a sua capacidade contributiva, né? Uma ideia é que quem tem mais tem que pagar mais, e quem tem menos ou quase nada não vai pagar, ou vai pagar muito pouco, né? Aí entramos também numa outra discussão. Vamos tributar as grandes fortunas? Se vocês já viram nas espécies tributárias, principalmente a espécie tributária imposto, lá na Constituição já tem autorização para se instituir um imposto sobre grandes fortunas. E aí eu pergunto para vocês, existe esse imposto? Apesar de estar na Constituição? Não existe porque a gente não instituiu ainda uma lei, né? O nosso Congresso não fez uma lei específica para instituir impostos sobre grandes fortunas. A Luciana Genro, na época da campanha, ela trouxe isso, né, à baila, ela explicou até como seria o projeto dela, talvez 5% sobre acima de 5 milhões, né, grandes fortunas grandes fortunas mesmo. E aí poderia se pensar numa progressividade, né, de quanto mais a alíquota iria diminuindo, né, e quanto menos a alíquota ia aumentando, mas seria um bom motivo de arrecadação, já que o Guedes, né, precisa aí de dinheiro para cobrir o rombo. Então, essa seria uma forma, e a gente está num período de que diz que todos têm que colaborar, né? Nós, servidores públicos, aí a gente está com o salário congelado mais de ano, a gente vai ficar com o salário congelado, e então, por que as grandes fortunas também não poderiam colaborar nessa ideia, né? De ajudar o Estado brasileiro a
que haja uma distribuição dessa renda, né? O objetivo principal de tributar e a questão dos princípios é principalmente barrar o poder do império do Estado, porque o Estado tem um poder, mas ele não é ilimitado, então ele não pode, a gente não está mais na época de Robin Hood, de que o Estado ia na casa das pessoas e até confiscava. Tanto que existe um princípio, não pode ter um tributo com efeito de confisco, ele não pode instituir um tributo que vai pegar o bem da pessoa completamente, né, e vai ficar para ele. Então tem toda uma ideia de capacidade contributiva. O imposto sobre grandes fortunas seria uma ideia boa, né, para a gente ter aí os grandes, né, afortunados do Brasil a ajudarem nessa ideia, mas só está na Constituição, né, por enquanto. Não tem uma lei específica e nem se cogita, né. Cogita-se sim mexer em outras, né, outras políticas de Estado aí, ligado, por exemplo, à Bolsa Família, ligado à farmácia popular, para poder, enfim, né, a gente ter uma rentabilidade que é mínima, se for pensar, né, e mexer nesses benefícios para essa camada da população. Mas, enfim, é o que temos de política de Estado econômica nesse momento. Depois a gente teve a primeira atividade avaliativa, né? Que daí vocês já entregaram, fizeram lá no Google Forms, eu disponibilizei o link, e eu peço que vocês, quando forem fazer essas atividades, façam dentro do prazo, tá? Porque até vocês, com o link disponibilizado, vocês podem até fazer a atividade depois, só que, para mim, chega o relatório do horário e da data que vocês fizeram, e aí, como está lá nas instruções, se por acaso fez depois, aí a gente não vai poder considerar. Então, não deixem para a última hora, até porque pode ter algum evento, né, de indisponibilidade ali da internet, e aí não vai conseguir fazer. Mas a gente já teve a primeira atividade avaliativa, a gente vai ter mais 3, então, né, porque a ideia do nosso plano é termos uma prova que vale 5, e aí nós temos mais 4 atividades avaliativas, que vai valer 1 ponto cada uma, e mais 1 ponto de participação. Daí essa participação vai levar em conta essas atividades avaliativas, a participação no fórum e o cumprimento dos prazos, que é o que está no nosso plano de ensino. Então, uma prova vale 5 pontos, 4 atividades avaliativas, geralmente a cada 2 semanas a gente vai colocar uma, que vai valer até 1 ponto, né? Cada atividade, então 5 mais 4, 9, e esse ponto de participação para chegar até 10, sendo que para passar é 6. Então não deixem de fazer as atividades, né? Não deixe só pensando só na prova, porque a prova vale 5 no máximo, e teria que acertar tudo, né? Vocês vão acertar, com certeza, mas não vamos deixar e arriscar demais, né? Já na outra semana, a gente vai tratar, né, nessa semana que a gente está trabalhando, a classificação dos tributos, que seriam as espécies tributárias. Na próxima, a gente vai tratar do crédito tributário, além das garantias e privilégios, e a questão do crédito tributário, a constituição do crédito tributário. E aí nós teremos mais uma atividade, que vai ser entregue até dia 14/9, que vai valer mais 1 ponto. Claro que na próxima semana a gente vai ter mais um fórum, e na outra também. Toda semana vai ter um fórum, que vale até, né, participando de todos até 1 ponto. Na verdade, o que eu estipulei é que os primeiros 4 fóruns valem 1, né? E os últimos 2 fóruns valem 2, 0,2, né? No caso. 0,2 para fechar o 1 ponto, né? Então, participou e respondeu certo, 0,1, 0,1, 0,1, depois 0,2, 0,2, aí vai dar 0,1, vai dar 1 ponto total, né? E a gente tem essa aula síncrona hoje, e depois a gente vai ter, na quinta semana, né, a gente vai trabalhar das causas suspensivas do crédito tributário, que é a partir do artigo 151 do CTN. Na sexta semana, com mais um fórum também. Na sexta semana, lá do dia 21/9, a gente vai trabalhar com as causas extintivas do crédito tributário, artigo 156. Aí, final do mês, nós teremos mais uma aula síncrona, dia 22/9, e teremos, um dia antes, dia 28, a entrega da atividade 3. Na sétima semana, a exclusão do crédito tributário, além dos impostos federais, e na oitava, vamos tratar especificamente dos impostos estaduais e os impostos municipais.
a gente já programou a prova, né, a data da prova. O Pedro quer saber se em todo mundo é cobrado e aqui não. Não, Pedro, da questão dos impostos sobre grandes fortunas, só para responder o que o Pedro, agora que eu vi ali. Não, Pedro, nem todos os países têm essa instituição de imposto de grandes fortunas, até porque o sistema tributário, se ele é eficaz do jeito que está, não há necessidade. O grande problema nosso aqui, e essa discussão dos impostos de grandes fortunas, é que a gente precisa de fonte, né? De fonte de arrecadação de tributos. Então, a política é criar um CPMF, um IPMF que seja. Só que o IPMF, ele vai tratar principalmente, gente, vamos, né, ser realista aí, do povão, né? Porque o povão é que utiliza ali, porque quem tem grandes fortunas vai chegar no banco, o banco nem cobra tarifa. Para vocês terem uma ideia, só de tarifa que os bancos cobram das pessoas que mantêm as suas contas lá, dá o valor que é disponibilizado para a saúde. Só para vocês terem uma ideia do quanto que os bancos lucram. Então, quem tem muito dinheiro não paga nem tarifa. E o banco trabalha com esse dinheiro de quem tem grandes fortunas, né? De quem tem esse dinheiro todo. Então, se o sistema é eficaz, não é necessário ter um imposto sobre grandes fortunas. Né? Por exemplo, no imposto de renda. Nosso imposto de renda ele é baixíssimo. Se for comparado, por exemplo, lá na Suíça, ou nos Estados Unidos mesmo, que seja. Os Estados Unidos é 29, se não me engano, por cento. Aqui é 27,5%. A tendência é diminuir. Só que quem é que declara imposto de renda? Acredito que nem 2% da população brasileira declara imposto de renda, porque só declara imposto de renda quem ganha acima de 26 mil, arredondando, né? Anualmente. Né? E quem ganha menos que isso não precisa, porque daí está isento. Daí tem uma outra faixa lá, que apesar do Estado fazer o recolhimento do imposto de renda, mas é porque o Estado precisa de dinheiro, mas ele continua na faixa de isenção. Né? Aí, quando vai se fazer os informes de imposto de renda, a declaração, que o nome é errado, mas depois a gente vê isso, quando vai se fazer o informe, ele diz, não, eu estou na faixa de isenção, daí o Estado restitui. Claro que existem outras formas de restituição, mas só para você entender, Pedro, que nesse momento que estamos vivendo, seria uma grande fonte de riqueza e não uma grande fonte de arrecadação e não instituir, por exemplo, uma CPMF, o IPMF, que vai penalizar demais, né, a grande massa da população brasileira. A questão de países desenvolvidos ou não, Pedro, o Brasil já foi a 7ª economia do mundo, então dinheiro tem muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, nas Olimpíadas vieram quantos países para o Brasil aqui? Em torno de 206 países. Lá na ONU tem quantos países inscritos? Em torno de 180. E o Brasil estava em 7º na economia. Agora já caiu um pouco, né? Está em 9º, 10º. Mas todo o mundo como um todo, por causa da pandemia, ficou mais pobre. Né? Vai ficar mais pobre. E isso é normal, em virtude da situação excepcional que aconteceu, né? Tributar dividendos seria importante, sim, é uma ideia que está vindo nessa reforma, tá? Porque os dividendos não são pagos, por exemplo, os 13º, 4, né? Quando as empresas pagam lá aqueles 1 ponto, 2 pontos, de acordo com a produção, aquilo lá não era tributado. É uma forma também, com certeza isso vai vir a tributação. Quem aplica em ações, que tem lucratividade, então esses dividendos serão com certeza na reforma. Mas é muito pouco, né, em vista dos bilhões que se necessitam aí, que se fala, né, dos rombos e tudo, é muito pouco. E aí né, eles querem então colocar na grande massa, claro, que daí movimenta diariamente. Na CPMF, o que caiu da CPMF antiga? Primeiro que era um bis in idem, né, que isso é proibido. Vocês viram lá os princípios, era proibido. Porque eu fazia uma transação, por exemplo, eu depositava na conta da Sabrina. Aí a Sabrina depositava na conta da Michelle. Né? Era o mesmo valor. Na verdade, era uma única transação, mas aí cobrava 2 vezes. E um bis in idem. Né? Ou eu depositava na conta da Sabrina, a Sabrina sacava. Eu pagava, ela só pagava também. Então, existia um bis in idem. E depois, era C. C é contribuição. A gente vai ver as espécies tributárias. Contribuição, aí ela não é igual, né? Ela só vai entrar no caixa de quem instituiu. Quando uma contribuição federal, só entrava no caixa da União, não fazia repartição. A única repartição que tem é dos impostos.
Aí vai no fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios. E como era C, então o objetivo era saúde, né? Diziam, mas não, tinha uma parte para saúde, previdência e assistência, lá de acordo com aquela alíquota de 0,38%. Só que não vinha para os estados e municípios, só que a grande massa, né, que arrecadava era dos estados e municípios, como sempre, né? O município, apesar de ter colocado um status de ente federativo, mas ele não tem todas as benesses tributárias do ente, como é a União, por exemplo, né? Então caiu por causa disso, porque não havia distribuição e era um bis in idem, né? Agora, nessa nova forma, se vir o IPMF, talvez, né, venha com uma dinâmica diferente, não ter o bis in idem, quem está vinculado à Bolsa Família, por exemplo, não pagaria, né? E aí tem outras situações. E provavelmente vai vir como I, porque daí o I é dividido, entendeu? E não como C de contribuição. Mas aí a gente vai falando aí sobre, tá? Então, não existe essa questão de países desenvolvidos ou não. Eu tenho uma visão, né? Nós somos um país considerado periférico, tá? Em virtude dos países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Por que país periférico? Porque a gente está muito atrelado a não ter uma independência, não só econômica, mas também contratual, né? A gente não consegue ditar algumas regras, a gente está vinculado a contratos já de séculos, né? Então a gente não tem uma autonomia plena, por isso que é um país periférico. Só para vocês terem uma ideia, um parênteses, né? A questão do Código de Defesa do Consumidor. Por que foi obrigatório se instituir? Porque na época, lá o Collor até então, né? Ele abriu os portos, né, brasileiro. Só que o que veio para o Brasil? Muito lixo, literalmente lixo. E tinha alguma garantia com relação a isso? Não. Aí foi necessário criar um código que protegesse o consumidor, para que todos fossem responsáveis, seja o importador, né? Ali o Big, por exemplo, o Big diz, esse celular é da Nokia, vai atrás da Nokia. Não, o Big também é responsável por vender esse celular. Toda a cadeia, né? A legislação, toda a cadeia permite-se isso. Então a gente é um país em desenvolvimento, mas um país muito rico, né? E a gente é um país considerado periférico. Em desenvolvimento, porque isso aí é uma questão social, né, divididas entre os teóricos. Mas a gente tem bastante dinheiro, só que tem que dividir esse dinheiro, né? Tá certo. E aí, só voltando lá no nosso cronograma, a gente vai ter a prova. Para que dia que está a prova? Dia 10, né? Para quem não é sabatista, e logo em seguida para quem é sabatista. Dia 9 vai ser a entrega da atividade 4 para quem é sabatista, e dia 10 seria a entrega da avaliação 4 normal, né? Até as 23h59, certo? Claro que isso é um planejamento, a gente está numa pandemia, se tiver qualquer alteração a gente vai avisar ali, as tutoras também vão nos auxiliar nesse sentido. Quem por acaso perdeu alguma dessas, né, avaliações e provas, aí tem que justificar, e seria dia 24, né, do 10, com a justificativa, essa nova avaliação, quem perder a prova, por exemplo, é dia 10. A prova também vai ser via Moodle, tá? O que mais que a gente tem? Bom, o semestre vai até dia 18 do 12, mas a nossa disciplina vai terminar antes, né, porque a gente tem... vai terminar dia 10 do 10 com a prova, que seria o primeiro bimestre, porque a nossa disciplina é de 30 horas só, né? E não se esqueçam de olhar essa nossa aula síncrona, que agora eu vou falar um pouquinho do conteúdo. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida que queiram perguntar ou falar. As tutoras, por favor, me auxiliem aí, os polos, se estão com algum questionamento, se algum tutor à distância, né, ou presencial queira comentar alguma coisa, fique à vontade, por favor. Não? Tá tudo ok? Com relação a conteúdo, por enquanto, não, professor. Não tivemos nenhum relato, assim, nenhuma dúvida pontual. Acredito que agora, no decorrer das próximas semanas, né, que o conteúdo for avançando, as dúvidas surgirão. Procuras, assim, via mensagem, mas mais com relação à postagem da atividade, alguma dúvida. Mas com relação a conteúdo, não temos nenhuma demanda no momento.
Certo. Polos Pode falar, Michele. Polos Rosário e Ilha Negra também, não teve nenhuma demanda em relação a conteúdo. E, a princípio, todos que tentaram acessar a atividade avaliativa conseguiram, não teve nenhum relato de problemas. Que bom. Então, na questão da avaliação, está entendido, né? É uma prova, no dia já específico, ela vai vir pelo Moodle. Nós temos 4 atividades, que eu já postei uma, todas as demais serão nesse sentido, tá? Talvez agora venha, claro que o conteúdo vai ser diferente, e as questões também serão diferentes, né? Então, a gente já teve questão de verdadeiro e falso, e questão de ABCDE. Talvez venha alguma questão para vocês colocarem a opinião de vocês sobre determinado conteúdo. Ou talvez uma análise de caso, tá? Estou pensando numa análise de caso para vocês pegarem um caso, analisarem e responderem as questões. Então, essas, mais ou menos nesse sentido, serão as próximas atividades. Cada semana vai ter um fórum daquele conteúdo específico, né? Não deixem de olhar os textos complementares e nem os vídeos, que os vídeos auxiliam bastante, né? Porque eu não estou aqui explicando o tempo todo, né? Não tem uma aula síncrona toda semana, seria bom. Mas aí os vídeos ajudam para vocês compreenderem lá a explicação, né? E também não ser só eu, né? Vocês ouvirem de outros especialistas o conteúdo que a gente tenta colocar para vocês aqui. Gente, entendam uma coisa, não é carro-chefe da disciplina, mas estudar direito é fundamental, tá? Porque a gente vive num princípio lá que vocês viram da legalidade tributária, mas a gente tem um princípio da legalidade geral, tá no artigo 5º, inciso 2, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei ou de medida provisória. Não está assim na Constituição, medida provisória são os doutrinadores que falam. Mas a gente tem que estar tudo na lei. Então, se não estiver na lei, a gente não é obrigado a fazer, né? Então, principalmente vocês que serão gestores públicos, a administração pública está vinculada tanto no positivo quanto no negativo. A administração pública não pode agir ou deixar de agir se não tiver na lei. Enquanto que na iniciativa privada, tudo que não é proibido é permitido. Certo? Eu vou dar aula de empresarial agora, então as empresas têm a livre iniciativa. Só que tem que respeitar. A minha ideia com o grupo de estudos é respeitar os direitos humanos. Elas vão visar o lucro, mas elas não podem, por exemplo, desmatar uma área, porque daí fere o direito ambiental. Ah, mas não tem fiscalização. Bom, não importa, você já vai ter que vir com essa consciência de que não pode desmatar, porque isso vai ter uma consequência social do meio ambiente. Então, no direito privado, tudo que não é proibido é permitido. Agora, no direito público, que vocês, como agentes públicos, serão, né? Pelo menos o curso vai formá-los, de administração pública, vocês têm que respeitar a lei, seja no positivo agindo ou deixando de agir. Deixou de agir por quê? Porque a lei disse que não era para agir. Tá? Então, não é só simplesmente não fazer porque acha que não deve fazer. Não, está tudo vinculado. Ah, o Paulo disse, o Roger está dando um alô ali. Tá certo. O Geandro gostou dos vídeos, eu vou postar, cada semana eu vou postar um conteúdo diferente. Essa semana replicou, tá? Porque eu já tinha postado uma parte do vídeo na semana passada, então replicou o texto e o vídeo. É porque uma parte do conteúdo do livro estava naquela semana passada, e outra parte estava nessa semana, por isso que eu repliquei, mas aí eu trouxe o conteúdo novo do livro, né? Então vamos lá. O objetivo da disciplina é vocês entenderem esse sistema tributário brasileiro, tá? E como é que funciona o sistema tributário brasileiro? A gente inicia com a atividade financeira do Estado. O Estado exerce essa atividade financeira porque ele precisa obter, gerir e aplicar os recursos. Essa atividade financeira do Estado está ligada ao direito financeiro. Nós tivemos uma dúvida de uma aluna que foi postada lá no fórum de dúvidas. Inclusive, os tutores alertem os alunos, e já estou alertando agora para quem está ouvindo, a entrar lá no fórum de dúvida e perguntar, tá? Porque daí aquilo lá, a sua dúvida pode ser a dúvida do outro, e os alunos podem também comentar. Acredito que aquele fórum de dúvidas está aberto para todos, né? Todos podem também comentar a dúvida do outro. Então, fiquem à vontade, né?
essa parte da atividade financeira do Estado está ligada ao direito financeiro, que não é objeto da nossa disciplina. O direito financeiro ele é ligado principalmente a 3 leis, que são as leis orçamentárias anuais, as leis de diretrizes orçamentárias, LDO, e o plano plurianual. O nome já diz, né? Lei orçamentária anual. O governo aprovou ontem, né? Pelo menos mandou lá o orçamento do ano que vem. Todos os ministérios perderam dinheiro, né? Perderam porque não tem também arrecadação, então não tem como colocar. Só que curioso que os militares tiveram aumento. Né? Quem não ouviu essa notícia, procure saber aí que os militares não tiveram redução, como todos os outros ministérios, tiveram aumento. Por quê? Bom, aí o Congresso agora vai ter que aprovar essa lei, pelo menos o projeto do orçamento do ano que vem foi mandado. Essa é uma lei orçamentária, que está ligada à atividade financeira do Estado. A lei de diretrizes, o nome já diz, diretrizes, aonde vai o dinheiro, então ele tem que direcionar. Tá? Uma é anual, a outra, em geral, é bienal, é para 2 anos, e a outra é de 4 em 4 anos, que é o plano, a lei de plurianual. Esse PPA, ele é vinculado principalmente aos últimos 2 anos do governo, para pegar os 2 primeiros anos do próximo governo. Por que foi feito dessa forma? Porque antigamente, quem iria, né, sair do governo e não ia conseguir eleger um sucessor, ele fazia um monte de dívida. Então, quem iniciava, pegava só dívida, e ficava todo o mandato só tampando o buraco do anterior. Daí chegava na campanha e dizia, viu, não fez nada. Então, mudou, né, essa ideia financeira de que esse plano plurianual, ele é de 4 em 4 anos, é um planejamento, só que ele pega os últimos 2 anos, ele tem que ser feito e aprovado nos últimos 2 anos para seguir os 2 anos seguintes da próxima gestão. Não é objeto nosso, mas é para a gente poder entender de onde que vem o dinheiro na questão do direito tributário. Então, aonde que ingressa os valores, né, para o cofre público? A gente pode ter receita originária, então alguém doa para o Estado, ou o Estado tem um imóvel que aluga, aí esse rendimento do aluguel é uma fonte originária. Ou alienação, ele vende um bem. Né? Se ele vende um bem, ele tem esse valor como receita originária. Também não é objeto nosso de estudo, porque nós estamos na receita derivada, certo? A gente não vai vender nada, a gente vai arrecadar de maneira forçada, né? Uma outra pergunta que eu faço para vocês, capciosos, vocês gostam de pagar tributo? Hein? Sim ou não? Respondam ali. Gosta de pagar tributo? Estou esperando as respostas. Vocês estão aprendendo direito tributário, hein? Olha a resposta que vocês vão dar para mim. Gosta de pagar tributo? O Roger disse que amamos. Tá certo. Vamos ver se tem mais resposta. Respondam, gosta de pagar tributo? Vocês estão com receio de responder? Respondam, gente, não tem problema. A gente está aqui para aprender. Ô, Roger, você está sendo sarcástico ou você gosta mesmo de pagar tributo? A Jéssica está dizendo para o Roger pagar, a Maria diz que não, a Daiane diz que não. O Roger vai ter que pagar para todo mundo os tributos de todo mundo. O Roger é rico, é milionário, é isso? Uma vez o professor disse que quem paga tributo tem que ficar feliz, porque quem paga é porque tem de onde pagar. Mas eu odeio, principalmente depois descobriram que o imposto de renda pode ser descontado em débito. O sistema tributário, né, quem cuida é a Dataprev, quem criou ali, né, a fiscalização, e ele é alemão. Então, é um dos melhores do mundo. Para você ter uma ideia, já é possível saber quanto que você gasta vinculado ao teu cartão de crédito. Que às vezes, não digo vocês, né? Eu vou dar um exemplo. Você, qualquer um, faz uns informes, uma declaração de imposto de renda de isento. Só que gastou lá no cartão mais de 8 mil por mês. Mas, enfim, fez lá um manejo contábil e aí informou que é isento. O Estado brasileiro sabe que você não é isento, que gastou mais do que deveria, que tem condições, né? Que não foi declarado, enfim, depende de cada um. É só um exemplo.
Só que ele não tem a lei, por isso que o importante é saber a lei. Não tem uma lei que autoriza a vinculação dessa fiscalização do cartão de crédito, por exemplo, com os informes de imposto de renda. Então não tem como desconsiderar esses informes, se eles estão de acordo com a lei, né? Só uma curiosidade para vocês aí, a Ademar Vieira, acho que procurem aí. O cara é um deputado que foi dono de um castelo. Ademar Vieira, Castelo, acho que é. É Ademar Vieira, acho que é. E ele não paga 1 centavo de IPTU do castelo que ele tem. Foi deputado. Ele disse que o castelo não é dele, é do filho. Deixa eu ver. Ex-deputado federal. Edmar Moreira, desculpe. O Ademar não é Ademar. É Edmar Moreira. Procurem aí depois para vocês só terem uma ideia de como é que funciona, infelizmente, a nossa legislação. Quando a gente tratar de IPTU, a gente volta a isso, tá? É só para vocês entenderem que o nosso sistema ele é muito eficaz, só que não tem a lei que autoriza. E talvez nem tenha, né? Porque, por exemplo, impostos de grandes fortunas também nem existe. Porque quem vai pagar é quem está lá legislando. Então não vai legislar contra si mesmo, né? Mas eu digo para vocês que não tem que gostar ou não gostar. Porque direito tributário, tributo, vocês viram o conceito, é uma prestação pecuniária e compulsória. Então não tem para onde correr. Gostando ou não gostando, vai ter que pagar tributo. Certo? E aí outra pergunta, eu pergunto para vocês. O recém-nascido paga tributo? Ou o nascitura, aquele que está na barriga da mãe, paga tributo? Ou só quando fizer 18 anos que paga tributo? Só o maior de idade? Ou o senhor lá de 70 paga tributo? O que vocês acham? Não existe idade, tá? O nascituro pode estar na barriga da mãe. Vamos supor que os pais faleceram. A mãe lá está natimorta, né? Está sendo mantida por aparelhos até essa criança nascer. Todo o patrimônio ele já herdou. Então, o patrimônio que ele já herdou já paga tributo. Então, ele já está pagando tributo. Claro que a questão de trocar o nome, né, registrar no nome dele, isso é uma questão burocrática administrativa, mas o direito já foi constituído. Se há consumo, paga tributo, paga tributo, paga tributo. Temos que pagar tributo. E a ideia que eu quero passar para vocês, gente, é que, principalmente vocês gestores, né, serão gestores, tem que gostar, porque se não gostar, vai fazer um ilícito. E a gente vai tratar na última parte, se der tempo, da questão dos crimes contra a ordem tributária. Qualquer respiro, praticamente, no intuito de não pagar tributo, já é considerado crime. Tá? Então, gostando ou não gostando, tem que pagar. O ideal é que gostassem. Mas aí não tem o retorno. Bom, o retorno ele é social, não é o retorno que eu gostaria. Né? Quando eu dou aula presencial, os alunos falam, professor, eu pago IPVA, mas a minha rua não é calçada. Né? Eu pago IPTU, mas não chega nem luz elétrica na minha casa. Enfim, aí também não deveria cobrar IPTU, porque é os regulamentos, mas cobra, porque tem outros meios ali de cobrar. E principalmente porque tem que instituir uma lei municipal. Lá no Castelo do Edmar, ele não tem, porque não tem a lei municipal que diga que vai cobrar o IPTU lá. Mas isso não está vinculado, tá? A gente vai ver que alguns tributos são vinculados, outros não são vinculados. A taxa é vinculada, é um toma lá da cá. Eu paguei, eu quero abrir um estabelecimento, eu vou lá e pago a taxa da abertura do estabelecimento e da vigilância sanitária. Paguei a taxa, eu tenho serviço, eu vou ter o alvará. Agora, imposto não. Imposto vai para uma grande, né, um grande montante e depois é dividido nessas leis orçamentárias que eu falei para vocês. Entendeu? Então, aqui voltando ao conteúdo. O Geando diz que gosta de pagar tributo porque ele é servidor e o salário dele é pago com os tributos. Sim, né? Vocês estão aqui numa instituição pública, gratuita e de qualidade. Vocês não pagam diretamente, né, o estudo de vocês, mas é todo o estudo que é financiado para vocês, inclusive o meu salário, claro, né? E as bolsas aí das tutoras, dos tutores, é vinculado aos tributos que são arrecadados e aí é colocado naquele orçamento que a gente começou falando lá, o orçamento para a educação.
O tributo são receitas derivadas e também tem as multas, né, que entram ali nesse pacote. Aí aqui a gente entra, né, perguntei para vocês se gosta ou não gosta, mas não tem que gostar ou não gostar, porque está na lei, ó, princípio da legalidade, artigo 3º do Código Tributário Nacional. O tributo é uma prestação pecuniária e compulsória. Isso quer dizer o seguinte, que você não pode pagar tributo com serviço. É uma prestação que se paga em pecúnia. Pecúnia quer dizer pecos, bois. Antigamente se fazia o escambo e digamos, o padrão, né, da moeda era o bois, quantas arrobas de bois. Então, isso modernamente se transformou em pecuniária em dinheiro. Tanto que fala ali o seguinte, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Quando se diz compulsória, então você vai ter que pagar, é uma prestação em dinheiro e obrigatória. É compulsório e não tem caráter de multa. Por quê? Porque o Estado precisa tirar uma parte do patrimônio do cidadão de maneira forçada. Você quer viver no Estado brasileiro, vai ter que pagar os tributos do Estado brasileiro. Tanto que você não exporta tributo. Né? Se alguém comprar um produto importado do Brasil, você não pode incluir o valor do tributo para mandar para lá. Tá? Ele vai ter que pagar aqui dentro o valor, mas o tributo não é exportado. Por quê? Porque ele garante a nossa soberania e o nosso Estado. Se não fosse pensar de outra forma, um exemplo que eu dou para explicar isso, um chinês comprou um produto brasileiro e se foi cobrado o tributo dele, então ele tem o direito de usufruir da nossa sociedade. Então vamos supor que ele vai lá no consulado do Brasil e diz, eu paguei um tributo de vocês, vim aqui tomar um cafezinho e usufruir da sociedade de vocês. Não é assim, tá? Porque apesar de ter o consulado lá, mas ele não vai ter esse direito de entrar e dizer, eu paguei o tributo de vocês, eu quero usar da sociedade de vocês. Não é assim que funciona, por isso que não se exporta tributo. Agora, se o estrangeiro vem para cá, ele vai pagar tributo normal. Não são todos os países que são assim, tá? Por exemplo, eu estive na Costa Rica, o estrangeiro paga um valor único quando sai. Tá? Alguns países são assim, um sistema diferente. E aí, de maneira compulsória, tanto que esse estrangeiro que está no Brasil, se ele quiser usar da sociedade, por exemplo, ele ficou doente, ele vai para o sistema público de saúde, ele não vai ser cobrado nada dele. Né? Porque aqui não faz distinção entre brasileiros e estrangeiros que estão dentro do território brasileiro. Quando se fala em moeda cujo valor nela se possa exprimir, quer dizer que é a moeda nacional vigente, que é o real, ou nela se possa exprimir. Porque, por exemplo, a gente pode ter contratos em dólar? Pode. E aí como é que vai fazer? Vai pagar em dólar? Não. Aí no dia que vai se confirmar a transação, faz-se a conversão. Então, por isso que é no valor que possa se exprimir nela na moeda, né? Então, se pode se converter, pode pagar. Por exemplo, isso é muito comum quando se faz importação e aí fica lá nos portos, né? Aí quando faz o despacho aduaneiro, uma das atividades do despacho aduaneiro é fazer essa conversão do valor que está numa outra moeda para o valor nacional. E que não constitui a sanção de ato ilícito, eu já falei, porque não é multa, né? Não é porque você compulsoriamente tem que pagar porque você está se cobrando uma multa de você, não. É porque a gente precisa desse valor para o Estado cumprir a sua função. Que é instituído em lei, aí precisa da lei, princípio da legalidade, a gente não pode instituir um tributo que não tenha lei, e é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, porque o Estado brasileiro, enquanto função de Estado, ele não gera lucros, tá? Ele não pode pegar dinheiro e começar a gerar lucros, e ficar com lucro para si. Ele pode até fazer investimentos, né? Só que ele não fica com o lucro. Todo lucro tem que voltar para a sociedade. Então, existe sempre uma atividade plenamente vinculada do Estado. O Estado vai devolver isso para a sociedade. Alguns tributos a atividade é vinculada imediatamente e outros não. Há uma vinculação diferenciada, tá? Mas essa é a ideia do conceito de tributo. Vamos lá, próximo slide. Aí tem as espécies, como eu falei, não vinculados. Os impostos não são vinculados, então independe da atividade estatal, qualquer contribuinte tem que pagar, e está distribuído entre a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Está lá na Constituição Federal, entre o artigo 153 e 156. Somente aqueles impostos que podem ser cobrados da sociedade. Não pode ter nenhum outro imposto que pode ser cobrado, tá? Já
os vinculados estão ligados à taxa, por exemplo, à contribuição de melhoria. Então, toma lá da cá. Você vai precisar de um alvará, paga a taxa, consegue o alvará. O Estado fez um viaduto, né, numa BR, por exemplo, teve uma melhoria ali no entorno dela. Então, vai ter que cobrar a melhoria daquele raio do entorno daquela obra, que houve uma melhoria, né? O acesso melhorou, pode haver mais desenvolvimento, então toma lá da cá. Não são todos que vão pagar essa contribuição de melhoria. Aí tem a lei que fala da contribuição de melhoria, que cuida especificamente disso. De acordo com o entendimento do STF, porque se você analisar só o Código Tributário, lá vai ter só impostos, taxas e contribuição de melhoria, de acordo com aquele conceito que a gente viu lá de tributo, tá? Essa ideia de conceito de tributo é que o STF entendeu que existem mais 3. Então, não é só impostos, taxas e contribuição de melhoria, porque esse imposto, taxas e contribuição de melhoria respondem e estão no Código Tributário Nacional, responde ao conceito. Só que analisando o conceito friamente, o STF entendeu que também o empréstimo compulsório, nós não temos mais empréstimo compulsório, tá? Mas já tivemos, na época da inflação galopante dos anos 80, o Estado precisava de dinheiro e aí ele instituiu o empréstimo compulsório. Onde que era cobrado? Nos combustíveis. Se é um empréstimo, o Estado deveria devolver. E devolvia, mas aí como é que comprovava que você emprestou dinheiro para o Estado? Seria através das notas fiscais dos abastecimentos. Pergunta se alguém guardou essa nota. Então, não guardou. Mas aí o empréstimo compulsório também tem e respeita aquele conceito de tributo que a gente viu, uma prestação pecuniária compulsória, cobrada mediante uma atividade plenamente vinculada do Estado e não constitui sanção de ato ilícito. E aí tem também as contribuições especiais, que é dividida em social, aí vem a contribuição para a Previdência, por exemplo, a intervenção no domínio econômico, nós temos a CID, a principal exemplo da CID é CID combustível. Por que está na CID combustível? Porque existe já que os impostos estão na Constituição e os estados têm autonomia, cada estado institui o percentual que quiser do seu imposto. Certo? Especificamente no ICMS, nós temos impostos de ICMS com alíquotas variando de 12 até 21, né, 18. Então, para compensar essa diferença, principalmente nos combustíveis, quem cobra ICMS mais baixo tem uma CID mais alta, para que haja um equilíbrio. Quem faz isso é o CONFAS, um Conselho Fazendário, criado especificamente para isso, para que também não haja guerras fiscais, né? Senão a gente vai ter até uma discriminação. Não, eu quero só o combustível que vem lá, por exemplo, do Norte e Nordeste, que os impostos são mais baratos do ICMS do que do Sul. Não pode haver isso. E ainda tem os interesses da categoria profissional econômica, que são as cobranças dos conselhos, né? Eu, por exemplo, sou vinculado à OAB, eu pago a minha OAB, e isso é considerado um tributo, né? Vocês serão vinculados ao Conselho Regional da Administração, vão pagar lá um valor, aquilo lá é um tributo. Por que caracterizar dessa forma? Porque daí a cobrança é mais rápida, tá? Porque daí não precisa constituir um direito, né? Reconhecer que existe um vínculo entre eles para depois cobrar. Não, a cobrança já é imediata. Tanto que entra numa lei de execução fiscal, não vai para o processo normal de conhecimento para depois executar. Já entra na execução fiscal direto. Bom, aí a gente entra nas competências tributárias que estão vinculadas principalmente aos princípios, né? Então, a ideia de competência tributária é justamente limitar a competência. Tem a ideia de princípios ou de competência tributária, é a limitação do Estado, porque o Estado não pode agir como Robin Hood, né? Na época de Robin Hood. O Estado ele tem um limite, ele não pode cobrar de qualquer forma e do jeito que quiser. Quem faz isso são as leis, né? Então, o nosso Congresso é que tem que aprovar essa ideia. Mas na Constituição, principalmente aos impostos, só pode cobrar o que está lá. Tá? Então, para os impostos da União, artigo 153 e 154, dos estados, o 155 e do município, 156. Quais são os impostos? Está aqui, ó. São 6 para a União, 3 para o estado, 3 para o município. Na verdade, são 7, porque ó, em grandes fortunas está ali embaixo, é o último. Ó. Mas não está com uma lei, né? Precisa de uma lei complementar que explique como é que vai cobrar esse grandes fortunas. Não tem.
Mas está lá na Constituição. Se vocês abrirem a Constituição, no artigo 153, vai dizer quais são os impostos que cabem à União. Mas quais são eles? O de importação, o de exportação, o de produto industrializado, o IOF, que é de operações financeiras. Vocês como gestores têm que saber a nomenclatura técnica, tá? IOF é uma nomenclatura popular e abreviada, porque o nome se fala Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a tributos ou valores mobiliários. Esse é o IOF, mas o nome dele técnico é outro, tá? É o que está na Constituição. Temos ainda o imposto sobre proventos de qualquer natureza, que é o imposto de renda, e temos o ITR. Aí, especificamente do ITR, existe um convênio que, se o município se comprometer a arrecadar o tributo e fiscalizar essa arrecadação, esse valor vai para o município, tá? Por convênio. Mas ele é um tributo federal, mas aí tem que haver o convênio e a lei do convênio para que o município receba. Vocês que moram em área rural, às vezes paga para o município, tá? Tá certo, não está errado. Mas ele é um tributo federal que por convênio vai para o município, mas ele é um imposto federal. E temos o último, grandes fortunas, que não está em vigor. Aí a gente tem, dos estados e municípios, a ideia é, se estiver vivo, é do município. Se a pessoa morrer, é do estado. Por quê? Porque a gente tem lá o ITCD, o Imposto de Transmissão de Causas, Mortes e Doações, é estadual. Mas a gente já tem o ITBI, que é um imposto sobre transmissão de bens e imóveis, aí entre vivos. Comprou e vendeu um apartamento, paga ITBI para o município. A pessoa morreu ou fez uma doação, paga o ITCD, ITCMD, né? O ICMS é o que mais arrecada do Estado, é do Estado. Aí a gente tem o IPTU e o ISS para o município. E ainda tem o IPVA, para quem tem carro, né? Aqui no Rio Grande do Sul eu estou sabendo que está com um projeto de lei que estão querendo aumentar a cobrança do IPVA para carros antigos, que até então é 20 anos, mas eles querem estender a 40. Aí existiu uma movimentação aí de carros antigos, né, quem é dono de carro antigo, fizeram uma passeata, aqueles carrões, né, Opala, Monza, no sentido de que não se estenda mais esse prazo, né, que fique nos 20 anos. Mas esses impostos a gente vai ver um pouco mais especificamente naquela última conferência, porque vai ser uma parte de estudo, tá? Mas isso é a Constituição, o que a Constituição assim define. Aí tem algumas observações, por quê? Porque a gente pode ter algum imposto residual. Por exemplo, se criar o IPMF, só a União que pode criar. O Estado e o município não têm competência, porque a gente tem que ter essa limitação da competência, tá? Que vai vir pelos princípios que a gente vai ver um pouquinho agora. Então, se tiver algum imposto residual, imposto a ser criado é da União somente, tá? E aí a gente tem uma especificidade ali na questão do Distrito Federal, né? Porque a gente tem 27 unidades federativas, sendo que são 26 estados e o Distrito Federal. E aí o Distrito Federal, ele une, né, essa competência estadual e municipal. Apesar dele não se dividir em município, porque ele é único, e se diz Distrito Federal porque é a capital do país, mas ele tem a competência de instituir os dois, tanto os impostos estaduais quanto os municipais. Certo? Isso está lá na Constituição. Aí os limites constitucionais da competência tributária, principalmente os princípios. Mas lá no CTN também já traz a limitação, artigo 9º até o 11, que são os princípios e normas, que são consubstanciadas a vedações constitucionais. Isso quer dizer o quê? A Constituição proíbe. Para quê? Para que o objetivo e garantia dos cidadãos que pagam os tributos não tenham abuso do poder de tributar do Estado. Quais são esses princípios? Os constitucionais, que são aqueles que guardam valores fundamentais de ordem jurídica e só é possível na medida em que estes não objetivam regular situações específicas, mas um desejo de lançar a sua força sobre todo o mundo jurídico. Princípios, quando eu explico para os alunos, eu explico que é o início, né? Mas quais são as funções do princípios? Primeiro, criar, interpretar e integrar as legislações. Por exemplo, o Código Tributário Nacional é de 66, a gente tem uma ordem constitucional nova, uma nova Constituição, de 88. Então quer dizer que ele não vale mais? Não, ele vale, só que respeita a nova regra,
E como é que a gente faz essa integração do Código Tributário Nacional de 66 para a nova Ordem Constitucional de 88? Através da interpretação dos princípios. Tudo que for de acordo com a nova Constituição, permanece. Tudo que for contrário, já está revogado de antemão. Para a gente criar uma lei, tem que respeitar esses princípios que a gente vai ver agora. Por exemplo, a IPMF, que vai ser criado, provavelmente, eu não estou otimista com isso, tá, gente? Eu gostaria que não, mas tudo leva a crer que sim. Então vai ter que respeitar esses princípios. Não pode fazer de qualquer jeito, porque tem que limitar o poder de tributar do Estado, certo? E para interpretar também, as leis que já existem, a gente pode interpretar muito bem pelos princípios. Meu cabelo está todo bagunçado aqui, né? E aí, essa interpretação, quem faz é o Poder Judiciário, mas não impede que vocês, enquanto administradores, vão fazer um parecer, vão utilizar esses princípios para manifestar a opinião, né, daquele órgão que vocês estejam vinculados, se tiver a questão tributária. Vamos lá. Os princípios estão lá, a partir do 150, né? Aí tem lá os incisos. O da legalidade, ninguém é obrigado a fazer, deixar de fazer, se não é virtude de lei. Mas na questão tributária, o tributo, a gente já aprendeu que existem espécies tributárias. Quando fala em tributo, fala de todas as espécies, não só de impostos. Tá? Fala de imposto, taxa, contribuição, as contribuições especiais e o empréstimo compulsório. Todas elas, tá? Para que exista, precisa ter uma lei. E uma lei tem um rito a ser seguido, tá? Se for de competência municipal, quem faz a lei é a Câmara de Vereadores. Se for de âmbito estadual, a Assembleia. Se for federal, o Congresso Nacional. Sempre respeitando lá o turno e retorno, né? Dependendo da situação, tem que votar 2 vezes, para depois ter a aprovação do Poder Executivo, se ele vai sancionar ou revogar, e aí, a partir da publicação, é que se respeita todo o trâmite para que a lei entre em vigor e aí sim possa ser cobrado o tributo, tá? Mas não pode existir cobrança de tributo se não tiver uma lei ou uma medida provisória, né? A antiga CPMF não virou lei, foi sempre medida provisória que foi sendo reeditada, e aí ela permaneceu aquele período todo. Porque se não tiver a lei, a medida provisória tem um prazo, né? De 60 mais 60, até 120 dias. Se não tiver a lei, ela perde a sua eficácia. Mas vale, enquanto estiver vigorando, vale. A princípio da isonomia, a ideia de tratamento igualitário. Todos que estão numa mesma situação vão ser tratados daquela situação igualitariamente. Quem se diferenciar vai ter um tratamento diferenciado, mas é na medida dessa diferenciação. Exemplo disso está no imposto de renda e na isenção do imposto de renda. Quem tem mais, paga uma alíquota maior. Quem tem menos, paga menos ou quase nada. Aí as alíquotas variam, né? Pode chegar a 27,5% ou até mesmo ser isento. Isso respeita o princípio da isonomia. Quem não tem quase nada, vai ser isento. Então aí tem uma discussão aí se vai aumentar, né, a tabela do imposto de renda, né, que precisa ser reajustada. Hoje em dia ela está muito baixa. Você ganha R$ 1.900, já paga. Não paga. O Estado recolhe, porque daí no final vai ter que dar 26 mil. Arredondando, né, efeitos didáticos aqui. E é muito pouco. Na verdade, se fosse considerar toda a inflação, a tabela mínima para considerar a isenção é acima de R$ 3.500. Então, quem ganhasse até R$ 3.500 não precisaria pagar imposto de renda. Só que hoje, 1.900 e alguma coisa, o Estado já recolhe, porque o Estado precisa ter dinheiro, e aí, se tiver na isenção, ele devolve no ano que vem. É como se fosse um empréstimo compulsório, só que não está na ideia de empréstimo, está na ideia do imposto de renda. O princípio da não surpresa, ele se divide em 3 outros subprincípios, que seria da irretroatividade, anterioridade e noventena. A ideia é, você não faz um planejamento para poder pagar, você faz um planejamento mensal e até anual, né? Não adianta vir cobrando, né? Eu já trabalhei na empresa de televisão a cabo, e aí às vezes aparecia um boleto do nada, né? A empresa mandava um boleto de 2, 3 anos atrás. E aí a pessoa já nem pensava, né? Pensava que estava tudo ok, e de repente viu um boleto de 2, 3 anos atrás da TV a cabo que ela estava usando e não sabia que eles não tinham dado baixa, enfim. A ideia da não surpresa é que você não pode ser surpreendido pela cobrança de um tributo que não está previsto. Certo? Primeiro, na retroatividade. Uma vez a lei criada,
não retroage, não vai voltar atrás. Por exemplo, vamos pensar no exemplo didático. O prefeito assumiu e aí, depois de 2 anos do seu mandato, ele resolve instituir um tributo e diz, não, eu assumi lá 2 anos atrás, vamos cobrar desde quando eu assumi, porque eu estou agora aqui no poder há 2 anos já. Não pode retroagir, tá? Porque daí fere o princípio da não surpresa, como se o princípio da não surpresa fosse um princípio maior, guarda-chuva, onde a gente tem esses outros 3 princípios que vinculam essa ideia de não surpresa. Então não pode retroagir, tá? O da anterioridade da noventena, a da anterioridade está ligada à ideia da anuabilidade. As empresas têm um ano fiscal geralmente vinculados ao seu mês de criação. Por exemplo, se a empresa é criada hoje, em setembro, o ano fiscal dela venceria em agosto do ano que vem. Para a questão do Estado e tributo, é o ano fiscal, 1º de janeiro, 31 de dezembro. Então, os tributos, porque isso ali é ligado a qualquer tributo. A ideia, em geral, é que não pode se criar o tributo no ano. Se criar o tributo no ano, só pode ser cobrado no ano seguinte. Claro que nós temos exceções, né? Essa seria a regra geral. E, mesmo que for criado no ano, por exemplo, os tributos vinculados à contribuição social ou à regulação de mercado, por exemplo, o IPI, né? Pode ser cobrado no mesmo ano, mas tem que respeitar a noventena, tem que esperar pelo menos 90 dias, porque o cidadão tem que se programar e planejar para poder pagar esse tributo. Exemplo que a gente tem em noventena foi na época da Dilma. A Dilma aumentou o IPI para carro importado, só que ela queria que fosse cobrado imediatamente, que ela queria arrecadar um valor maior na questão do IPI. Aí imagina você, um comprador de um carro importado, sabe que não é te pegar na loja, chegar na loja, pegar o carro e sair, tem que esperar chegar, pagava, né, ali vamos supor que estava isento, né, até determinado valor estava isento, ou a alíquota era menor, o imposto de exportação sobre carro importado. E aí houve essa alteração, a alíquota maior e tirou a isenção, todos pagavam. Você tinha feito a transação, quando o carro chegar você tinha que pagar o tributo. Só que não é essa a ideia, porque daí você foi surpreendido, peraí, eu já fiz a minha transação, agora vou ter que pagar? Não pode. Não teria que esperar pelo menos 90 dias. Entrou-se com ação, né, e depois o STF disse que estava errada essa cobrança imediata, porque não respeitava esse princípio da não surpresa da noventena, certo? Poderia se cobrar até no mesmo ano calendário, só que esperar 90 dias. Então a anterioridade pode se instituir num ano, mas pode ser cobrado só no ano seguinte. Só que tomem cuidado, porque daí se o tributo for instituído até 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro pode ser cobrado. A ideia do não confisco é a ideia de que o Estado não pode criar uma alíquota tamanha que vai confiscar esse tributo, tá? Vai ter a ideia de confisco, vai te tirar o patrimônio, tirar o bem. Aí eu pergunto para vocês, por exemplo, o IPTU é 2% ao ano. Se você ficar 50 anos com o imóvel, quanto que o Estado tirou de você? Tomar uma água. Ele tirou um imóvel? Tirou um imóvel de tributo. Só que não é essa a ideia, porque daí no IPTU, a cada ano se renova. Ele não poderia instituir uma alíquota de 100% de IPTU. A alíquota é de 2% anualmente. Então aí a cada ano 2%. E pode pensar também que você não vai ficar 50 anos nesse imóvel, então não teria o efeito de confisco. Mas essa é a ideia, tá? Ele não pode criar uma alíquota tamanha que vai ter uma ideia de confiscar. Existem algumas discussões no STF, principalmente de empresas, que acham que, dependendo da empresa, existe um confisco em virtude de tanta tributação que tem. Por isso até que criaram a lei da micro e pequena empresa, para que haja uma tributação menor e uma desburocratização, né, uma feitura lá das guias para se recolher o tributo de maneira mais simplificada. O STF ainda não deu uma posição específica de considerar o que é confisco para as empresas. O STF diz que tem que analisar cada caso, tá? E de acordo com cada objeto de cada empresa, para saber se aquela contribuição, todos os tributos ligados a essa empresa têm caráter confiscatório ou não. Mas temos um princípio no nosso sistema tributário que está na Constituição e que precisa ser respeitado. Só um parênteses, para vocês entenderem Constituição, leis, Kelsen criou a pirâmide da hierarquia das normas, né? Sendo que no topo está a Constituição.
Então, tudo tem que respeitar a Constituição. Abaixo dela estão as leis, todas as leis, lei ordinária, lei complementar, e depois, abaixo delas, as instruções normativas. Então, todas as medidas administrativas, instrução normativa, ordem de serviço, que tenha caráter de norma, né? Então, existe essa hierarquia. Uma instrução normativa não pode ir contra a Constituição, assim como uma lei não pode ir contra a Constituição, certo? Então, para vocês entenderem, quando a gente fala em Constituição Federal, quer dizer que está no ápice do nosso sistema legislativo, né, na nossa pirâmide de hierarquia de normas, e que ela tem que ser respeitada, certo? Voltando de novo, né, aqui a matéria ligado ao princípio da imunidade tributária, para a gente entender a imunidade, no sistema tributário a gente pode ter ou uma não incidência, ou uma isenção, ou alíquota zero, tá? Dentro da alíquota zero é fácil de entender, né? O tributo respeita todos os requisitos, mas a alíquota dele é zero. Todo número multiplicado por zero é zero. Não é imunidade tributária. Não respeita o princípio da imunidade tributária. É só uma alíquota zero. Isenção é uma dispensa dada pela lei. Por exemplo, isenção do imposto de renda. Então, não é imunidade tributária. É apenas uma dispensa de cobrar. Pode vir cobrar futuramente? Pode, dependendo da ideia aí, né? Vamos supor que o Guedes diz, não vai ter mais isenção no imposto de renda. Então, todo mundo vai ter que pagar. Porque a ideia, pela lei, é que todo mundo pague. Só que, de acordo com o princípio da capacidade contributiva, todo mundo vai pagar de acordo com a sua capacidade. E aí a gente tem a não incidência. Aí que vem a imunidade tributária. Então, quer dizer, não vai incidir. Por quê? Porque ou a Constituição assim disse, e aí sim seria imunidade, ou porque a lei disse que não vai incidir. Aí é uma pura e simples não incidência de acordo com a lei. Então, imunidade tributária só vai existir se a Constituição assim disser. Aí é o entendimento técnico. Vai ser uma não incidência porque a Constituição assim disse. Isso é imunidade. Se for uma não incidência pura e simples, aí vai ser de acordo com a lei. Não vai ser uma imunidade, vai ser uma isenção, vai ser uma dispensa da lei. Certo? E aí o que a Constituição fala de imunidade? Em relação à imunidade a impostos, a gente tem uma imunidade recíproca, quer dizer, a União não pode cobrar os seus impostos do Estado e do município, assim como os impostos dos Estados não podem ser cobrados da União e do município, e o do município não pode ser cobrado dos Estados e da União. Existe uma imunidade recíproca. Os entes federados não podem cobrar os impostos, que a gente já viu lá, que já, né, são 7 impostos federais, 6 em vigor, 3 estaduais, 3 municipais. Aqueles impostos não podem ser cobrados de um ente do outro ente, certo? Isso que se diz imunidade, porque assim a Constituição definiu, artigo 150, inciso 6º, a linha A. Também tem imunidade religiosa. O nosso país é um país laico, né? Isso quer dizer que ele não segue uma religião específica, na teoria. Mas qualquer templo ligado à religião, qualquer templo, não é só a Basílica da Nossa Senhora Aparecida, não é só o Templo de Salomão, é qualquer templo religioso. Um terreiro de Umbanda é considerado um templo religioso e não vai pagar impostos, certo? Porque assim a Constituição disse que há uma imunidade religiosa. A ideia justamente é que a gente respeite todas as religiões e que não haja uma imposição de uma religião em relação à outra, tá? Vocês que serão administradores públicos têm que ficar bem ligados em relação a isso, porque a gente pode ter a nossa, né, cada um pode ter a sua ideologia, a sua religião, mas não pode impor isto numa questão social tributária. Você não pode impor a sua religião, o seu gosto, em virtude de não gostar de outra, né, ou de não tolerar. Por exemplo, eu vou tributar então o terreiro de Umbanda porque eu não sou adepto. Não existe isso porque existe uma imunidade, tá? E aí a gente tem também imunidade de impostos relegados a partidos políticos e suas fundações, além de sindicatos, trabalhadores e instituição de educação e assistência social sem fins lucrativos. Eu trabalhei numa instituição educacional, que era a Univale, até me formei lá também, e ela está vinculada a isso, né? O que quer dizer uma instituição de educação sem fins lucrativos? Ela pode ter lucro? Pode, mas ela não pode dividir o lucro entre os seus donos. Ela pode pagar o prolabore entre os seus donos.
ela vai pegar os lucros e investir na própria instituição. Se ela fizer isso, de acordo com a lei, claro que tem que informar o fisco, né, de que ela é uma instituição imune. Aí ela vai receber imunidade, não vai pagar os impostos relacionados ao seu objeto de trabalho. Certo? Em relação a partidos políticos, fundações, sindicatos e trabalhadores, está ligado principalmente à reivindicação dos direitos, né? Partido político, ela tem uma ideia de governança, né? Então, de acordo com o partido político, uma ideia de governança, né, ligada ao Estado brasileiro. Pode ser em nível federal, em nível estadual, em nível municipal. E os sindicatos de trabalhadores é justamente a reivindicação dos trabalhadores, porque se eles tivessem que pagar os impostos, o Estado poderia, então, retirar, né, essa ideia de que não teríamos muitos partidos políticos, só quem pode pagar imposto, não teríamos muitos sindicatos, só quem pode pagar imposto, e não teríamos instituições de educação, né, faculdade, por exemplo, só quem pagasse imposto. E não é essa a ideia. A ideia é que todos possam participar e todos possam retribuir, né, na sociedade. Na questão da imunidade cultural, uma outra curiosidade é que o Guedes quer voltar a cobrar uns impostos sobre livros. E não pagamos, tá, impostos sobre livros. Não é sobre a livraria. A livraria é uma empresa, ela paga os seus impostos. Agora, o livro, o material destinado à sua fabricação, não paga. Tem uma imunidade. Ó, a gente já viu, está lá na Constituição. A ideia aqui é justamente estimular a leitura, né? E a gente sabe que não lê muito, né? Agora, se já não pagando imposto já não lê, imagina pagando, né? No item 6 aqui, a gente tem a vedação à instituição de exceções heterônomas. Nós já vimos que a competência, principalmente de impostos, é definida pela Constituição. Então, por exemplo, a União não pode instituir um imposto que é de competência do Estado. O Estado também não pode instituir um imposto que é de competência do município da União. A ideia da isenção heterônoma quer dizer que a União não pode isentar os impostos estaduais e municipais. Só quem tem a competência de isentar é o próprio Estado ou município. Assim como o município também não pode isentar. Quem mora aqui em Livramento, por exemplo, não vai pagar os impostos federais. Não existe isso, o prefeito não pode instituir isso. Está lá na Constituição. Por princípio, é vedado isentar um tributo que não seja de sua competência, um imposto. A única exceção que nós temos é quando há uma exportação de um produto ou serviço em que o ente, por exemplo, o município, não isentou o ISS, o Imposto sobre Serviço, de um serviço que foi exportado. Aí a Constituição, por ela representar a união indissolúvel dos estados, tem a competência de isentar esse imposto que é de competência do município. A única situação. Vale para todos os impostos estaduais e todos os impostos municipais, tá? Eu estou dando um exemplo didático para vocês entenderem. Não se exporta, tá? O ICMS, por exemplo, vendeu-se um produto e está cobrando o ICMS da pessoa lá de fora. Não. Daí, se o Estado não isentou, a União, na hora que vai mandar o produto, pode fazer essa isenção. Isso tudo é feito lá, né, nesse desembaraço aduaneiro para enviar o produto. E aí é feito eletronicamente, aí lá tem, por exemplo, uma cobrança de tributo, não vai mandar o tributo se não pagar. Aí, sabendo que é um tributo que não pode ser exportado, a União vai lá e isenta. Essa é a ideia. Mais princípios, acabamos, né? Aí a gente entra agora na questão dos elementos do tributo. Para configurar o tributo, ele precisa de elementos específicos, claro que é definido em lei, né? Mas começa com uma hipótese de incidência. Qualquer hipótese incide o tributo? Não. Eu vou fazer uma hipótese, tá? Presta atenção aí no vídeo, que eu vou fazer. E aí vocês vão dizer para mim se eu estou pagando tributo ou não estou pagando tributo, tá? Ó. Saboroso. O que eu fiz? Tomei um gole d'água. Eu paguei tributo? Hein? O fiscal está aqui para cobrar o tributo? Não tá, né? Quando eu comprei a água, eu paguei o tributo. Mas eu tomar a água, não. Isso é uma hipótese, uma situação fática que não incide tributo. Então, não são todas as situações ou todas as hipóteses fáticas que vai isentar o tributo, que vai ter a cobrança do tributo.
Somente haverá hipótese de incidência se essa incidência for tributária. Onde é que a gente vai achar isso? Na lei, que vai definir daí fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo, base de cálculo, alíquota adicional do montante do tributo, se houver. Então, não é qualquer situação fática que se paga tributo. Tem que ser uma hipótese de incidência tributária. Certo? O que é essa hipótese de incidência? Então, é o fato descrito na lei que, se acontecido, faz nascer a relação jurídico-tributária, que é o dever de pagar tributo. A relação jurídico-tributária, ela é instituída com o ente tributante, que é o sujeito ativo, no caso a União, vamos pensar, e o sujeito passivo, que é a pessoa que vai ter que pagar. O sujeito passivo pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E tem o objeto essa dívida tributária, certo? Isso é uma hipótese de incidência tributária. Sujeito ativo é aquele que tem competência para instituir o tributo, seja os impostos, as taxas, as contribuições, e o sujeito passivo é aquele que tem a obrigação de pagar, se ele estiver descrito na norma como um sujeito passivo, passível de ser cobrado o tributo. E aí a gente tem, como elemento do tributo também, o fato gerador. Está lá no CTN, no artigo 114 e 115. O 114 diz que fato gerador da obrigação principal é a hipótese definida em lei como necessária e suficiente para o surgimento da obrigação tributária. Obrigação principal no direito tributário é a obrigação de pagar. Obrigação acessória no direito tributário é a obrigação de fazer ou não fazer. Por exemplo, emitir nota fiscal é uma obrigação acessória. Não fazer é não impedir a fiscalização fiscal da Receita, vai no empreendimento e diz, eu quero abrir aquela porta, você me dá aquele arquivo ali, e se a empresa disser não vou dar, está fazendo algo errado, porque está agindo de maneira a impedir a fiscalização. Então ela está fazendo, eu falei, e é uma ideia de não fazer, né? Não pode impedir a fiscalização. Então, a obrigação principal é de pagar, e a obrigação acessória é de fazer ou não, né, impedir a fiscalização, por exemplo. Está lá no 115, fato gerador da obrigação acessória é a hipótese que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática, emitir nota fiscal. Ou abstenção, não deixar, não impedir o fiscal de abrir a porta ou pegar o arquivo do ato que configure a obrigação principal. Claro, porque se ele está impedindo, alguma coisa tem, né? Se ele está se abstendo a não mostrar o arquivo, é porque ele não pagou a obrigação principal, o tributo que deveria. E o fiscal vai ver isso e vai cobrar. Temos ainda a base de cálculo, que é uma dimensão legal da materialidade do tributo, né? Deve guardar uma correlação lógica com a hipótese de incidência, e se houver o descompasso entre ambas, nada pode ser cobrado. Então, é um elemento quantitativo. Por exemplo, o imposto de renda. A hipótese de incidência é ter rendimento. Qual é a base de cálculo? Quanto de rendimento? De acordo com esse rendimento, vai ser isento ou vai ser cobrado uma alíquota, que pode chegar a 27,5%. Então, essa é a base de cálculo. Base de cálculo IPTU é a metragem do terreno e a metragem da área construída, que vai se transformar num valor venal que, colocado na alíquota, né, aplicado à alíquota, a gente vai ver o próximo elemento, vai dar o valor do IPTU. Certo? Então, a base de cálculo é a dimensão, quanto que multiplicado pela alíquota vai se dar o valor. A alíquota, então, é um critério expresso em porcentagem, que, juntado a essa base de cálculo, permite chegar ao quanto debeato, o quanto se deve para o Estado. E a base de cálculo e a alíquota são fixadas sempre pela pessoa política tributante, no caso é a União, Estado e município, que detém da competência tributária. Tem que respeitar os princípios, não se esqueçam disso. O adicional, nem todo tributo tem adicional, mas se tiver o adicional, tem que aplicar esse adicional. Por exemplo, no imposto de renda de pessoa jurídica, existe um adicional de 10% para as empresas que têm o lucro real, que exceder a 20 mil mensais. As empresas podem fixar o seu lucro real, o lucro presumido ou alíquota zero. E aí ela, de acordo com esse enquadramento, quem faz são os contabilistas, né, os contadores, ela paga um imposto de renda de pessoa jurídica. Especificamente para o enquadramento dela de lucro real, quanto que ela realmente, né, tem lá de lucratividade, se ela
superar a 20 mil mensal desse lucro real, vai ter um adicional, além da alíquota do imposto de pessoa jurídica normal, um adicional de 10%. Onde é que a gente acha isso? No parágrafo 3º do artigo 542 do Regimento Interno do Imposto de Renda. Aí aqui a gente sempre vai ter uma ideia, claro que mais abrangente, porque a gente está estudando o sistema tributário nacional, né? Quando a gente comentar sobre o imposto de renda, a gente vai falar do imposto de renda de maneira geral, porque só esse regimento de imposto de renda, ele é um calhamaço que parece um vademécum. Quem estudou direito aí já sabe como é que é o vademécum. Só aquilo ali é o tamanho do regimento. Quem for se envederar, estudar mais, né, sobre determinado tributo, vai ter que estudar aí numa especialização, enfim, né, ou estudar mais com afinco, que tem muita especificidade. A nossa ideia aqui é vocês entenderem o sistema tributário nacional. E aí a gente chega no montante do tributo, que seria o resultado obtido, então, pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo. Nesse caso do exemplo que eu lancei ali, vamos pensar no imposto de renda de pessoa jurídica sobre o lucro real. Ali a alíquota especificamente para isso é de 15%, e o lucro real foi de 100 mil, então quanto que vai ter que pagar no imposto de renda? 15 mil reais. Mas é continha matemática. Mas para chegar lá, vocês têm que entender os elementos do tributo, que não é qualquer forma e qualquer coisa que se cobra o tributo. Ele tem regras a serem seguidas. Aí aqui na obrigação, que eu já falei, obrigação de dar e fazer. O Washington de Barros Monteiros traz lá uma ideia do que seria obrigação, que seria essa obrigação da relação jurídica, né? Que uma parte do patrimônio do sujeito passivo, do contribuinte, tem que ser dado para o Estado para ele atingir a sua finalidade. Aí a gente tem no 113 a fixação, né, legal do que é a obrigação de dar. De dar é pagar, e de fazer é emitir uma nota fiscal, e não fazer é não frustrar a fiscalização. Na obrigação tributária principal, que é de pagar, o sujeito passivo, então, ele paga de acordo com a sua natureza patrimonial. A gente não está mais na época do Código de Hammurabi, né? Hoje em dia, o que dói mais na pessoa é o bolso. Então, antigamente, roubou, né, tinha que cortar a mão. Hoje, não. A ideia nem é levar para a prisão. Prisão vai ser em último caso, né? Tanto que, mesmo que vá para a prisão, existe uma facilidade de não ficar na prisão, né? Ficar lá em casa, com uma tornozeleira. Então, a ideia da obrigação tributária principal é sempre de pagar. Pagar uma quantia em dinheiro, não pode pagar em serviço. Então, é entregar uma parte do dinheiro para o Estado através do pagamento do tributo, que a gente já viu como uma prestação obrigatória. Então, tem um crédito, né, o direito tributário, e os juros também. Se não pagar na época certa, tem juros e multa. Essa multa pode virar obrigação principal, tá? Quando for executar, mesmo a multa, que se refere lá ao não pagamento, porque a multa está ligada a uma questão penal, quer dizer, uma atitude antissocial, né? Então, não fez, não cumpriu, não pagou, vai ter juros e multa. Só que aí, para executar, isso se torna obrigação principal para o Estado poder cobrar. Na acessória de não fazer, por exemplo, emitir nota fiscal, ou escriturar livros, né, ou escrever o cadastro de pessoa jurídica, porque existe lá a sociedade de fato de direito, as empresas podem até iniciar suas atividades, só que a responsabilidade é ilimitada. A ideia é que elas se registrem no cadastro de pessoas jurídicas, para elas terem um CNPJ, e aí sim trabalharem de acordo com a lei. Se registrou, de acordo com o tipo de empresa, a responsabilidade é limitada ao capital social. Trabalhou, não registrou, responsabilidade limitada, seu patrimônio pessoal responde por eventual ação, né, ou dívida contraída pela empresa. Ali, o 113 diz que tem por objeto as prestações positivas e negativas da obrigação acessória, que estão previstas nesse artigo, para chegar à arrecadação e fiscalização. Porque eu comecei perguntando para vocês se vocês gostam de pagar tributo, e alguns disseram que não. Um disse que ama, ok, esse que ama não vai ter problema. Agora, aqueles que não amam, que vão amar, precisam ser compelidos de maneira forçada a pagar o tributo. E o Estado, daí, através da fiscalização, consegue fazer a arrecadação forçada. E aí, se não pagou, mesmo descobrindo logo, você deve tanto tributo, não pagou, vai para a execução fiscal. Aí, na execução fiscal, pode até penhorar bens da empresa ou da pessoa, né?
A questão do elemento subjetivo, a gente já falou, é sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo é aquele que detém de competência para instituir o tributo, limitado aos princípios constitucionais, e o sujeito passivo é quem deve pagar, ou quem deve fazer ou não fazer, ou até tolerar. Na ideia aqui de sujeito passivo, a gente ainda tem o contribuinte e o responsável. O contribuinte é fácil, né? Aquele que tem a relação pessoal que deve pagar. O responsável, ele não tem uma relação direta do pagamento, mas ele tem uma responsabilidade, porque ele não está na condição de contribuinte, mas a lei impõe que ele, através da sua responsabilidade, haja, faça alguma coisa para que o Estado consiga arrecadar aquele dinheiro. Exemplo é as empresas que contratam terceirizados. Então, de acordo com o valor do serviço do terceirizado, a empresa vai recolher na fonte já, descontar o imposto de renda. Então, ela vai pagar o valor líquido. Isso é uma responsabilidade da empresa. Ela não vai pagar o imposto de renda do prestador de serviço. Mas, dependendo do valor, se não tiver na faixa de isenção, ela vai ser responsável a descontar esse valor e ainda repassar para o fisco. Então, dentro do sujeito passivo, nós temos o contribuinte, puro e simples, aquele que paga, e o responsável, aquele que vai agir, porque a lei assim manda, de que ele tem que agir, fazer o recolhimento, né, o desconto, o recolhimento, e o repasse dos valores para o sujeito ativo, no caso. E a gente entra agora na última parte, que é o crédito tributário. Eu tenho 14 minutos, é isso? Está todo mundo aí junto comigo? Tinha um poucos mais, agora ficou 20 alunos, né? Mas estamos aí. Crédito tributário vai ser da próxima semana, tá? O conteúdo. E aí, eu já vou adiantar para vocês, porque a gente só vai ter o último encontro lá na frente, que a gente já vai, aí, além desse conteúdo, adiantar a questão da suspensão e extinção e exclusão do crédito tributário. Mas crédito tributário é importante saber, porque ele é o vínculo que se estabelece nessa natureza obrigacional. Porque para poder o Estado cobrar, além de todas aquelas imposições dos princípios, ele precisa constituir o crédito tributário, certo? O STJ já definiu que ele não surge só com o fato gerador. O STJ decidiu que o crédito tributário ele surge com o lançamento. Nós temos como prazo, dentro do Sistema Tributário Nacional, 2 tipos de prazo. 5 anos para constituir o crédito tributário, ou seja, fazer o lançamento, que é um ato administrativo que obrigatoriamente tem que surgir, e mais 5 anos para cobrar. Por isso que se tem que guardar as notas até 5 anos, que seria esse segundo prazo, porque a partir disso já prescreve, não vai poder mais cobrar se passou os 5 anos depois do crédito constituído. Então, para constituir tem até 5 anos e para cobrar mais 5 anos. Por que isso? A ideia que o STF já definiu é que o lançamento ele se constitui, mesmo que tacitamente. O Estado tem que agir para constituir o crédito tributário. Mas se ele não agir, passou 5 anos, já se constitui tacitamente. Porque o Estado precisa do valor e ele vai atrás desse valor onde quer que ele esteja. Senão seria muito fácil o Estado perder o dinheiro porque não constituiu o crédito. Então o crédito sempre vai constituir, seja pelo ato do Estado ou pelo prazo de 5 anos. Agora, cobrar é que vai ser uma outra história. Aí o Estado precisa agir mesmo na cobrança, certo? Emitir um boleto. Na questão do domicílio tributário, a ideia é que você pague o boleto no domicílio que você instituiu lá para a Receita. Porque se você pagar em outro estado, pode ser que a francesinha não rode e não dê baixa. E o Estado vai ficar com esse crédito em aberto. E aí você vai ter que guardar a nota por 5 anos. Porque se ele te cobrar através da execução fiscal, você vai apresentar em sua defesa essa nota paga. Aí ele vai dar baixa. Por quê? Porque está fora do seu domicílio tributário. Mas o lançamento, o que é? Um procedimento administrativo que se verifica esse fato gerador da obrigação, de acordo com cada tributo, qual é a matéria tributária e definir esse montante, né, o valor, além de identificar o sujeito passivo e propor a penalidade cabível quando for o caso. Algumas questões pontuais. Na questão da União, quem tem competência para constituir o crédito é o auditor fiscal da Receita. Nos estados e municípios, é o agente fiscal de rendas ou denominação equivalente. Nos municípios, é o auditor fiscal do município ou denominação equivalente. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, o prefeito, eu vou constituir esses créditos aqui porque eu sou prefeito. Não. Existe um vício de constituição do crédito tributário
que vai ser anulado. Então, ele não detém de competência, porque só essa pessoa específica ali que pode constituir o crédito tributário. Existe uma atividade vinculada e é uma atividade ou discricionária. O 142, parágrafo único, diz que é uma atividade vinculada, que não tem como o agente público escolher. Eu só vou, então, constituir o crédito contra o dono do RIG, que é um supermercado que tem aqui. Não vou constituir o crédito contra os professores da Unipampa. Não existe isso, porque a atividade é vinculada. Uma vez instituído o fato gerador, definido o sujeito passivo, esse agente, obrigatoriamente, tem que constituir o crédito. Se ele não constituir até 5 anos, aí vai constituir depois de 5 anos. Certo? Mas não existe uma discricionariedade, uma escolha do agente. Na revisão do lançamento, 145 diz que pode se rever. O sujeito passivo pode impugnar administrativamente esse lançamento e aí rever, ou um recurso de ofício, ou até mesmo da autoridade administrativa. Lá no 149 diz quais são, né? É uma lista taxativa de quando que vai haver a revisão do lançamento. Aí está aqui o 149, eu peço para vocês lerem, que ali existem todas as situações. Em geral, eles são meros ajustes, tá? Porque a revisão mesmo só vai se dar se houver uma impugnação efetiva, claro que fundamental do sujeito passivo, ou uma troca, né, de sistema. Por exemplo, antes não se cobrava de uma determinada pessoa, depois veio uma lei e isentou, então necessariamente houve uma troca do sistema. E aí sim vai haver uma revisão desse lançamento, porque agora está isento, por exemplo. Aí as modalidades de lançamento, já estou no final, tá? Existem 3 modalidades de lançamento. Ou de ofício, que é direto do ente tributante, está lá no 149, é feito pela autoridade administrativa e independe de qualquer colaboração do sujeito passivo, ou seja, existe uma imposição do sujeito ativo, do ente tributante. Por exemplo, IPTU. Você vai chegar lá para o prefeito, para a prefeitura, e vai dizer, olha, a minha casa está cheia de cupim, ela alaga, não tem que cobrar IPTU. Não são essas questões que vão deixar de cobrar o IPTU. O IPTU é lançado de ofício, uma vez que está numa área considerada urbana. Existe uma lei que assim define como cobrança do imposto territorial urbano, vai ser mandado o carnê, independente de qualquer atitude do sujeito passivo. Aqui eu já abro um parênteses. Gente, todos os tributos em geral podem ser lançados de ofício, porque o Estado tem o poder soberano e imperial de cobrança do tributo. Só que ele não faz porque existem outros meios e outras formas mais fáceis, porque é mais fácil o sujeito passivo fazer tudo, calcular tudo, inclusive pagar, e o Estado só homologar aquilo, do que o Estado ter que fazer o lançamento, impor para o sujeito passivo pagar, fazer o cálculo e depois saber se ele pagou. Tá? Mas a ideia é que, pelo poder do império, ele pode lançar tudo de ofício, mas não faz, só faz de alguns. Por exemplo, IPTU e IPVA. O carro pode ser novo, mas está, né, sei lá, pegou maresia, está lá cheio de ferrugem. Isso não vai ter nenhuma influência do sujeito passivo para não pagar o IPVA. Esse é o lançamento de ofício. Depois, por declaração, o próprio sujeito declara. Por isso que é uma impropriedade na declaração do imposto de renda, porque aqui não está o imposto de renda aqui. O imposto de renda é por homologação. Aqui a pessoa declara mesmo, né? É por declaração ao misto. Quer dizer, existe uma ação conjugada entre o fisco e o contribuinte. Por exemplo, a pessoa vai viajar, né, aqui vai comprar coisa aqui no free shop, né, de Rivera. O ideal é que passe ali na receita e declare, eu comprei isso aqui, está aqui a nota, e aí se tiver na faixa de isenção não vai pagar, se não tiver, vai pagar. Mas aí, né, saiu, entrou no ônibus, foi lá no posto de fiscalização, que é alguns quilômetros daqui da frente. Se o fiscal chegar lá da receita e disser, de quem é esse aqui? Meu, cadê aqui a nota fiscal? Está aqui. Tá, aí se tem esse registro da receita, porque ele declarou, aí o fiscal não vai tomar. Agora, se não tem, o fiscal vai fazer o confisco desse produto, né, que está fora da faixa de isenção ou que a pessoa disse que não fez a declaração. Ou quando a pessoa vai vender um imóvel, né, ela vai vender um imóvel, ela vai declarar o valor. O ideal é que se declare o valor do contrato, né, mas a gente sabe que nunca é assim. Então, existe uma tabela lá no cartório que vai definir, esse imóvel nessa região vale pelo menos tanto. E é sobre esse valor que vai se ter o ITBI, a cobrança do ITBI.
certo? Então, a importação e exportação, viajou, veio para cá, ó, a sua declaração qual que é? Aí o Estado conjuntamente vai ver se ele, né, está na faixa de isenção ou não, ou se o produto é tributado ou não, e vai ter que pagar. E quando vende um imóvel, por exemplo. Então, por declaração é assim, por isso que imposto de renda não é declaração. Ali é uma questão popular, né, da mídia, de falar declaração de imposto de renda, mas não é. São informes de imposto de renda. Por quê? Porque o imposto de renda está aqui, ó, no lançamento por homologação, ou autolançamento. Quer dizer, um sujeito passivo, ele antecipa o pagamento, ele faz tudo, na verdade. E a autoridade administrativa não faz nada, só vai homologar. Por isso é que se diz homologação. É mais fácil para o Estado, né, o ente administrativo, arrecadar o valor. Isso está no imposto de renda, no imposto de importação, no ICMS, na transmissão causa-mortes e doações, no PIS, na COFINS. Então, o sujeito passivo faz tudo. Ele faz lá, tem a sua base de cálculo, ele multiplica pela alíquota, ele faz o pagamento e só informa depois para o fisco. E o fisco daí, analisando a situação, só homologa. E aí, na questão do imposto de renda, dependendo da situação, não é nem o fiscal, né? Já falei para vocês, a Dataprev tem lá aquele programa, que é muito eficiente, e aí são os computadores que fazem a análise dessas informações. E se não tiver inconsistência, já liquida ali aqueles informes de imposto de renda. Se tiver que restituir, já entra lá nos lotes de restituição. Agora, se tiver alguma inconsistência, daí vai cair na malha fina. Aí a malha fina pode ser ainda que um agente, né, uma pessoa física vai lá olhar, mas se não, a pessoa recebe a informação e ajusta. Se ajustou, passa de novo pelo computador, ok. Agora, se não ajustou, não foi como deveria ter sido feito, aí sim é que vai para a pessoa física. Tá? Mas aí são lançamentos por homologação. E aí a gente tem todas as espécies, formas de lançamento para constituir o crédito tributário. Uma vez constituído, daí sim o Estado pode cobrar. Uma vez não constituído, não pode cobrar. E a constituição se dá pelo lançamento. A gente já viu que até 5 anos o lançamento vai ser tácito. Aí depois a cobrança é que tem que ser feito por ação do Estado. E aí eu termino a nossa webconferência de hoje. Espero que tenha conseguido passar aí, sanar algumas dúvidas, passar a informação, sanar algumas dúvidas. E a gente fica à disposição para vocês perguntarem qualquer coisa. Pode ser lá no fórum de dúvidas, mas essa é a ideia que a gente tem de explicar o sistema tributário para vocês. A gente vai ter outro encontro no final do mês e a gente vai, eu espero, trazer mais conteúdo relacionado a essa parte final da matéria para entender o sistema tributário. Gente, tenho a ideia seguinte, que pagar tributo, a gente sabe que não é bom porque não retorna da maneira que a gente gostaria. Mas se a gente tiver deputados e senadores comprometidos, né, para atingir aquela finalidade do bem comum da sociedade, acho que vale muito a pena, porque a gente já viu que não tem para onde correr, né? Agora a gente não pode ter desvios, né? Como tem, por exemplo, apareceu lá no Rio de Janeiro, o prefeito lá, o Crivella, estava contratando agentes, quer dizer, com dinheiro público, para impedir que a informação chegasse nas pessoas, principalmente da Rede Globo lá, que não conseguia fazer reportagem porque eles interviam de maneira até abrupta. Isso é que não pode acontecer. Então, cuidado aí, a gente tem eleição esse ano, temos que saber votar, que daí sabendo votar a gente consegue, são os guardiões de Crivella, né? O Ministério Público já está investigando isso e vai tomar alguma providência, porque isso não pode acontecer, né? Além de ser um desvio de finalidade, é um abuso do poder público com o dinheiro que é arrecadado, são os nossos tributos, a gente está entendendo aqui o sistema tributário. Mas, obrigado pela participação. As tutoras, não sei se estão aí ainda, se quiserem falar alguma coisa, mas eu já agradeço, né? Elas são o meu corpo todo aqui nessa disciplina. Vamos aqui, nós que agradecemos toda essa contribuição. Tá certo, então, Sabrina e a Michele. Se vocês daí tiverem contato com os outros tutores e com os alunos, aí depois vocês me passem aí. Obrigado para vocês, uma boa noite. Tutores presenciais, alguns que não puderam estar presentes em função de compromissos, né? Questionaram a respeito da gravação, como a aula vai ficar gravada, e para os demais alunos e os que estão hoje aqui presentes, que quiserem rever, não é?
esses conceitos, toda essa contribuição nessa noite. A aula vai ficar disponível. Acredito, professora, que amanhã, né, a professora Camila já possa nos passar esse link e deixar disponível ali na página da disciplina. Tá certo, Sabrina. Então tá. Obrigado para Professor, vocês. Fale, Michele. a Vanessa, tutora presencial do Polo de Ulha Negra, comunicou que teve problemas na conexão devido a muita chuva, por isso não conseguiu conectar. E a respeito da quantidade de participações nos fóruns, o Polo de Ulha Negra e Rosário já posso informar. No primeiro fórum nós tivemos 11 participações de cada polo e da primeira semana, e na desta terceira semana, por enquanto, temos uma participação do Polo de Rosário e 2 do Polo de Ulha Negra. Tá certo. Vamos ter que estimulá-los a participar mais. A gente tem 120 alunos, 110 alunos, né? Seria bom que todos participassem. Mas, enfim, a gente sabe que tem outras formas que vão cumprir a avaliação, né? Mas é a questão do aprendizado também. Mas muito obrigado pela informação. Bom, boa noite a todos e até uma próxima.